Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Como passou a noite? Como está sendo o seu amanhecer? A minha oração nessa manhã é que tudo esteja bem com você, com a sua família e que a bênção do Senhor permaneça no seu lar. Eu quero orar com você nesse momento desse devocional. Nós estamos mais uma vez nos alimentando com esse banquete maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar, te agradecer, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas que está comigo agora nesse devocional, para se alimentar um pouco mais nesse banquete maravilhoso que tu tens preparado para cada um de nós. Continua conosco, Senhor, e que a presença do teu Espírito Santo continue orientando a nossa vida. Queridos, queridas, como é bom! Eu quero já te convidar a se inscrever nesse canal, a deixar o seu gostei. É muito maravilhoso estar na presença de Deus e essa é uma manhã especial na nossa vida. Hoje eu quero trazer uma palavra que veio ao meu coração, que diz assim: não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. É muito interessante essa frase, né? Não perca a oportunidade. Pois é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. Interessante que oportunidades muitas vezes chegam na nossa vida e às vezes a gente deixa ela passar sem nem sequer perceber. Mas a palavra de Deus, ela fala para nós nessa manhã. Não perca as oportunidades que chegam na sua vida. Esse é o conselho para o nosso coração nessa manhã. Oportunidades boas, oportunidades de coisas que às vezes nem são tão boas assim, não é? E às vezes a gente atrapalha tudo como seres humanos que somos. Nós somos falhos, nós muitas vezes temos atitudes que não condiz com o nosso com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós fazemos. Muitas vezes nós somos envolvidos por muitas coisas em certas oportunidades e a gente acha que aquela oportunidade ali vai ser de bênção para a nossa vida, mas muitas vezes nos traz sérios problemas. Então, essa palavra que veio ao meu coração, de não perca as oportunidades, não perca a oportunidade. Mas eu quero te dizer que eu quero basear esse texto num evento, uma coisa que aconteceu com Jesus, exatamente, com Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso professor por excelência. Então eu quero te convidar, se você puder, abrir a sua Bíblia, senão eu vou ler para você e você escuta. Está baseado no essa passagem ela está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Mas eu vou ler o que está no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Ele diz assim, ó. Eu vou ler a partir do versículo 1 desse capítulo, que diz assim: E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa.
e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Olha que palavra maravilhosa, mais uma vez o Senhor traz ao nosso coração nessa manhã. E é uma palavra que nós precisamos parar e meditar um pouco sobre isso que aconteceu. Aqui nós estamos vendo Jesus Cristo, depois que ele vem de fazer milagres maravilhosos, de trazer à existência mais uma vez a filha de Jairo, de ter curado aquela mulher que tinha aquele problema de hemorragia, do fluxo de sangue. Ele vem dessa trajetória de milagres. E aí agora ele se retira para Nazaré. A gente ouve a palavra de Deus de Jesus de Nazaré, não é? E ele vai para lá. A Bíblia diz que ele parte dali e chega à sua terra. Olha que coisa maravilhosa, interessante que os seus discípulos continuam andando com ele. Mas aí a gente encontra aqui o espanto das pessoas que estavam ali. Como eu ouvi um pastor se referindo a isso, pessoas que eram do seu convívio, conheceu ele pequeno, uns estavam felizes, outros estavam admirados de uma forma boa e admirados de uma forma negativa. Isso são grupos que nós temos vivido, muitas vezes nós encontramos pessoas que olham para a gente e dizem assim, que bom que você prosperou, não é? Outros dizem assim, nossa, prosperou, hein? Então, sempre foi assim. E Jesus está aqui exatamente enfrentando isso. E a palavra de Deus, olha o questionamento que tem aqui no versículo de número 3, do capítulo 6 de Marcos. Não é este o filho de Maria? Olha que coisa interessante. Para que essa pergunta? Eles sabiam que Jesus era filho de Maria. Não é este irmão de Tiago e de José? Olha só. Diz assim, ó, não é este o carpinteiro? Olha só, gente, Jesus, ele aprendeu a profissão de José, o seu pai terreno. E ele era carpinteiro. E ele trabalhou com madeira. Ele sabia aquele ofício. E ele era conhecido como carpinteiro. E certamente havia sido um ótimo carpinteiro, a ponto de se admirarem. Não é este o carpinteiro? E aí começam a se admirar. Como pode? Ele é só um carpinteiro. Ele é só um filho de Maria. Ele é só irmão de Tiago, de Simão. Tem irmãs dele aqui. Por que está fazendo tanta coisa assim? Olha a admiração. Mas ao invés dessa admiração ser uma admiração para o bem, uma parte daquele povo não queria aquilo. Então, essa é a palavra, não perca a oportunidade. E quando a gente lê esse texto, a Bíblia diz aqui no versículo 3, na última frasezinha, diz, e escandalizavam-se nele, em ver em que pessoa havia se tornado. Né? Da mesma maneira, às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim, nossa, eu pensei que fulano ia dar uma pessoa desse jeito, nossa, que bom que fulano é assim, nossa, esse menino, essa moça ficou tão bonita, não é assim que a gente muitas vezes usa essa expressão? Pois é, são admirações, muitas vezes para a parte boa, muitas vezes para a parte negativa. E aqui, esse povo que estava contra Jesus, eles estavam se escandalizando nele, eles não estavam gostando daquilo ali. Muitas vezes, pessoas não vão gostar da maneira que você é, da maneira que Deus te usa, da maneira que você se porta. Mas o importante é saber se portar. Nunca na nossa vida nós podemos aproveitar oportunidades de facilidades que muitas vezes chegam na vida do cristão e se aproveitar para obter benefícios, obter força diante daquela pessoa, criar medo, assustar. Não.
Aproveite a oportunidade de coisas boas que Deus está dando na sua vida. Ali, aquele povo de Nazaré tiveram oportunidade, alguns de serem curados por Jesus. Ele fez poucos milagres ali. Por quê? Porque botaram ele para fora. Ele precisou sair da sua própria terra. E é quando ele se refere e diz aqui no versículo de número 4. E Jesus lhes dizia... Olha que Jesus ainda era, essa história de Jesus lhes dizer, era como que a gente entende que Jesus estivesse querendo acalmar. E ele dizia assim, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos. Aí eu te pergunto, aqueles enfermos que foram curados, eles jogaram a oportunidade fora? Não, eles seguraram a oportunidade. Eles não perderam a oportunidade de ter aquele profeta ali. Talvez algumas pessoas daquelas que foram curadas tenham visto Jesus pequeno, brincando na rua, não é? Mas eles não perderam a oportunidade, eles acreditaram. Então a palavra que o Senhor traz ao nosso coração nesse dia, não perca a oportunidade, mas não perca a oportunidade de coisas boas, como foi Jesus estando naquela cidade. Não perca a oportunidade que o Senhor está te dando de dar bom testemunho, viu? De dar frutos bons, de que as pessoas lembrem de você como alguém que abençoou, como alguém que fez o bem. Não deixe que as oportunidades que venham para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida, não vamos permitir que essas oportunidades manche a nossa história, manche o nosso caráter. Então vamos, como cristãos, tomar cuidado com as oportunidades que a vida nos oferece, mas vamos aproveitar as oportunidades, não perder a oportunidade de fazer o bem, de se portar bem, de dar bom testemunho, como pessoas escolhidas por Deus, chamadas por Deus para um ministério. Vamos continuar perseverando na fidelidade a Deus e fazendo sempre o bem. Não perca a oportunidade que Deus está te dando nesse dia de servir a Ele, de adorar a Ele, de receber da parte dEle as bênçãos do Senhor e de ser canal de bênção na vida de mais alguém. Que Deus continue abençoando a sua vida. O nosso devocional hoje baseou-se no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo de número 5, tá certo? Deus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso. Beijo no seu coração e até o próximo devocional, se o Senhor assim nos permitir. Deus te abençoe.